Ao chegar no local, a cena era sombria. A porta da frente estava arrombada, móveis revirados, paredes riscadas. Caminhei lentamente pelo corredor escuro, minha lanterna iluminando um rastro de destruição. Na cozinha, armários abertos, louças quebradas, gavetas reviradas no chão. Uma sensação horrível naquele lugar, um frio que vinha do absoluto nada percorreu meu corpo. Algo terrível aconteceu ali. Subi cuidadosamente as escadas rangentes pela madeira já podre. Um dos quartos tinha marcas de arranhões nas paredes, lençóis rasgados. Então, vi no chão próximo à cama, havia derramado no chão um líquido vermelho escuro. Meu estômago revirou. A partir daquele momento minha vida deu uma reviravolta que eu nunca poderia imaginar vivenciar. Aqueles olhos, cor de âmbar, amarelados, me perseguem por onde eu vou. A noite caía sobre a cidade quando meu celular tocou. Era o chefe. Inspetor, temos outra denúncia de desaparecimento misterioso. Desta vez é uma adolescente, sumiu há 2 dias. Os pais estão desesperados. Suspirei, já prevendo mais uma noite sem dormir. Esses casos estranhos vinham se acumulando nos últimos meses e nenhum levava a lugar algum. Quando cheguei à casa modesta dos pais da garota, seu pranto angustiado já ecoava pela vizinhança. Entre soluços, contaram como a filha simplesmente desaparecera ao voltar da escola. Sem pistas, sem motivos. Após registrar os detalhes, saí decidido a vasculhar o trajeto que ela costumava fazer. A lua cheia iluminava o caminho por entre árvores retorcidas que projetavam sombras inquietantes. Foi então que um uivo lancinante rompeu o silêncio. Meu sangue gelou. Algo nas trevas me observava. Lobos? Não seria possível, não ali, tão perto da cidade. Ou seriam? Pressenti que estava diante de um mistério muito mais sinistro. Conforme investigava o desaparecimento da adolescente, todas as pistas apontavam para aquele casarão antigo nos limites da cidade. Um lugar soturno cercado por densa vegetação e com fama de assombrado. Diziam que a família que morava lá, os Blackwood, vivia em reclusão há gerações. Alguns até sussurravam boatos sobre sua longevidade anormal e poderes sobrenaturais. Engoli em seco antes de me aproximar sorrateiramente para observá-los. Foi quando avistei um grupo regressando pela floresta. Mas não eram pessoas, eram criaturas peludas, andando sobre 2 patas, com garras e presas afiadas. Eu nunca tinha visto nada como aquilo, por mais que já tivesse ouvido os boatos. Agora eu estava ali a alguns metros daquelas criaturas. Em pânico, pisei em um galho seco que estalou alto na noite. As feras rosnaram na minha direção, farejando o ar. Mas antes que eu me movesse, atrás de mim ouvi rosnados, ferozes. Imaginei o pior, claro, seria devorado por aqueles monstros. Em segundos um embate entre feras acontecia diante de meus olhos. Eu não havia bebido álcool naquela noite, não estava louco, tudo aquilo acontecia diante de meus olhos. Aquelas criaturas peludas e de aparência feroz certamente não eram deste mundo. Seus rosnados ecoavam na noite enquanto se digladiavam, garras e presas à mostra. Fiquei paralisado, incapaz de processar o que via diante de meus olhos. De repente, do meio das sombras, surgiu outro bando semelhante que parecia ter vindo em meu socorro. O embate entre eles foi violento, embora rápido. Em questão de segundos, os recém-chegados haviam posto os outros em fuga, sumindo com eles na escuridão da floresta. Aturdido e trêmulo, cambaleei de volta ao carro, dirigindo sem rumo até estacionar subitamente frente ao casarão Blackwood. Precisava de respostas para o que presenciara esta noite. Lobisomens em plena luta territorial às portas da cidade. Exausto e confuso, fui para casa com a firme resolução de vasculhar aquele lugar mal assombrado no dia seguinte.
Havia segredos sobrenaturais sendo guardados lá, disso eu tinha certeza. E não descansaria até descobrir sua conexão com as estranhas desaparições e com as criaturas que vira se digladiar. Minha sanidade parecia depender de desvendar os mistérios que cercavam aquela antiga e sombria mansão, mesmo que isso significasse encarar forças que desafiam a própria compreensão humana. Pois quando confrontamos o desconhecido, não há como voltar atrás. E meu caminho agora estava traçado. Esta investigação teria que ser feita secretamente, afinal ninguém acreditaria e zombaria da minha cara se eu contasse para meus colegas do trabalho. Na calada da madrugada, dirigi de volta à mansão Blackwood. Um nevoeiro denso cobria o lugar, tornando a atmosfera ainda mais sinistra. Ao sair do carro, o silêncio era sepulcral. Não era difícil entrar naquela casa abandonada. A maçaneta da porta muito velha deu entrada a um lindo salão logo de cara. Minha mente me levou a um tempo em que os bailes eram regados a muita valsa, belos vestidos, muito pós de arroz. Minha avó que usava, ela contava que seus bisavós na Europa vivenciaram a era de ouro desta época. Mas subitamente minha mente voltou para aquele lugar quando ouvi algo cair no chão. Vinha do andar de cima. Sorrateiramente subi as velhas e empoeiradas escadas que davam para o segundo andar daquele que parecia mais um mausoléu. Meu coração acelerou. Peguei minha arma com a mão trêmula e fui em direção ao sótão. Cada degrau da escada rangesse sob meus pés. A porta do sótão estava entreaberta, escuridão total adentro. Acendi minha lanterna com uma mão, a arma pronta na outra. Vasculhei o pequeno espaço, repleto de velharias empoeiradas. Móveis revirados, paredes arranhadas. Segui as pegadas disformes da sala para a cozinha, onde encontrei armários revirados e vísceras pútridas espalhadas. O cheiro de coisa podre e mofada era enjoativo. Em meio a lençóis esfarrapados, um homem que eu não sabia se era gente ou espantalho, tamanho era seu estado. Com a mandíbula pendente se virou lentamente para mim, com fome voraz no olhar. Meu susto foi tamanho ao ver aquela criatura. Meu susto foi tão grande que minha lanterna caiu. Ao tentar recuperar a lanterna ouvi algo como uma fera atrás de mim. Rapidamente peguei a lanterna. Ao iluminar o que estava atrás de mim quase desmaiei de susto. Vi a figura de uma mulher em estado de zumbi igual ao homem à minha frente. Eu estava encurralado. De repente ouço a sirene. Meus amigos invadem a casa e detêm aquelas pessoas. Bom, aparentemente ainda eram pessoas. Fui até os arquivos públicos vasculhar velhos jornais e documentos históricos. Descobri que eles estiveram presentes na cidade há muitas gerações, ocupando posições de poder e destaque social. Porém, misteriosamente, nenhum obituário ou registro de sepultamento da família parecia existir. Entrevistei mais alguns vizinhos antigos. Todos confirmavam as mesmas impressões. Apesar de já idosos, os membros da família mantinham a aparência jovial e vigorosa. Além disso, juravam ter visto as mesmas caras idênticas décadas antes, como se não envelhecessem. Ao me aproximar sorrateiramente da mansão antiga e sombria, avistei um brilho laranja pulsante vazando do porão lacrado. Com o coração na mão, espiei pela fresta da porta de madeira carcomida, temendo o que encontraria do outro lado. Distingui vultos envoltos em mantos negros pairando sobre um círculo de velas. Entoavam cânticos ritmados em volta de um altar de pedra manchado de sangue. Até que, para meu completo espanto, seus corpos começaram a se contorcer de forma antinatural. As silhuetas se transformaram diante dos meus olhos, assumindo a forma de lobisomens horrorosos, com pelos negros cobrindo a pele branca como cera. As vestes rasgaram sob a mutação dos membros em patas com garras afiadas. As presas alargaram em focinhos ofegantes de sede insaciável. Entorpecido pelo terror, cambaleei para trás, provocando um rangido na porta apodrecida. As feras viraram os focinhos em minha direção, farejando a presença de carne fresca.
Comecei a correr desesperado pelos gramados da propriedade, ouvindo urros famintos às minhas costas. Quando finalmente alcancei meu carro, uma daquelas aberrações sobrenaturais saltou em minha direção, cravando suas garras no vidro que se estilhaçou. Arranquei em disparada na estrada escura, ouvindo os uivos perturbadores da matilha, que rapidamente foram abafados pela noite. Sabendo que aquelas entidades demoníacas continuaram à espreita de novas vítimas na penumbra, não tive escolha a não ser preparar a caçada final. Esta noite de lua cheia, retornaria à mansão amaldiçoada armado até os dentes. Com o coração ainda aos saltos depois do encontro sobrenatural, dirigi até a delegacia para alertar meus superiores sobre a ameaça iminente. Fui recebido com deboches e risadas de descrença. Lobisomens? Altas doses de filmes de terror, rapaz. Sem opção, invadi o depósito de armas e munição à noite, pegando tudo que pude carregar: rifles de grosso calibre, balas de prata, coquetéis Molotov. Sabia que precisaria de poderoso armamento se quisesse ter alguma chance contra aquelas feras demoníacas. À meia-noite, retornei à sombria propriedade rural, agora deserta e banhada pelo luar prateado. Ao me aproximar sorrateiramente do casarão histórico, ouvi uivos que gelaram minha espinha. Eram eles, famintos, à espreita. Com as armas em punho, chutei a porta apodrecida que rangiu lugubremente, revelando as ruínas empoeiradas de um opulento saguão de entrada. Vasculhei cômodo por cômodo, sentindo o fedor pútrido da morte no ar. Foi quando avistei vultos peludos e olhos flamejantes refletindo a luz da lua que invadia as janelas quebradas. Encurralado, disparei rajadas certeiras, acertando alguns monstros no peito, que urraram agoniados antes de desabar no chão ensanguentado. Mas eram muitos. Cercado, continuei atirando freneticamente contra os lobisomens esfomeados, lutando bravamente até o fim contra a matilha infernal, em uma batalha épica entre o bem e o mal sob o luar da noite. De repente, do meio dos lobisomens, surge uma mulher de cabelos pretos, humana, porém seus olhos eram de lobos. Com um acenar de mãos toda a matilha de lobos se aquietou, ela calmamente se senta num sofá no canto do salão em que estávamos e me conta-te da sua história, de sua família. O relato daquela mulher misteriosa me comoveu. Eles lutavam para controlar os impulsos do monstro dentro deles, tentando não atacar as pessoas da cidade. Só perdiam o controle quando alguém os confrontava ou provocava. Então, apesar do aspecto assustador, eles ainda tinham vontade própria e consciência. Fiquei pensando em como o destino amaldiçoou aquelas almas há muito tempo, por causa de erros e escolhas erradas dos antepassados. Seria certo eliminá-los sem considerar que ainda existia bondade dentro deles, escondida atrás dos pelos e presas? Convencido pelas palavras da bela lobisomem de olhos amarelos, decidi baixar minhas armas e desistir da minha missão de vingança. Percebi que continuar o ciclo de violência e ódio não traria paz. Se eles evitavam confrontos e lutavam contra os próprios demônios, quem era eu para julgá-los? Naquela noite, dois mundos se encontraram sob a luz da lua e acabaram se entendendo através do diálogo. Eu fui embora sabendo que criaturas amaldiçoadas e caçador implacável poderiam coexistir pacificamente naquelas terras sombrias. No caminho de casa, minha mente fervilhava, tentando criar uma boa desculpa para contar aos meus colegas da delegacia sobre o que havia acontecido. Afinal, jamais acreditariam se eu narrasse o sobrenatural e fantasioso encontro com lobisomens. Provavelmente pensariam que enlouqueci ou que estava sob efeito de substâncias alucinógenas. Além disso, no fundo, eu mesmo queria esquecer toda aquela situação bizarra e apagar da memória as visões assombrosas que presenciei naquela mansão mal assombrada. Ensaiei várias versões mirabolantes em minha cabeça durante o trajeto, fui rendido e amarrado por uma quadrilha fortemente armada, caí em uma emboscada de criminosos canibais fugitivos,
fui inocentado com algum vírus alucinógeno experimental. Mas todas soavam absurdas e inverossímeis até para mim mesmo. Percebi que o melhor a fazer seria simplesmente omitir os detalhes sórdidos dos meus colegas e superiores. Inventaria uma história simplória de invasão e busca sem sucesso do suspeito foragido. A última coisa que precisava no momento era que duvidassem de minha sanidade mental. A única certeza que trazia comigo era de que precisava enterrar qualquer lembrança daquela escura e tenebrosa investigação. Para sempre. Anos se passaram desde o estranho encontro na mansão assombrada. Segui minha carreira policial, sempre evitando falar daquela noite para não soar como um louco. Mas a sombra daquelas criaturas parecia me perseguir. Recentemente, fui designado para comandar uma operação de resgate de reféns de um sequestro. Invadimos o cativeiro e conseguimos libertar as vítimas. Porém, no tiroteio, acabei sendo baleado e imobilizado. Quando o último bandido estava prestes a puxar o gatilho contra mim, ouvi um rosnado gutural. Uma fera de pelos negros como a noite saltou das sombras, cravando suas presas no pescoço do meliante. O criminoso desabou sem vida enquanto a criatura sobrenatural se virava lentamente para mim. Reconheci aqueles olhos dourados faiscantes, idênticos aos da mulher lobisomem que encontrei anos atrás. Mal conseguindo acreditar no que via, gaguejei um agradecimento enquanto a fera apenas acenava solenemente com a cabeça. Então, nas luzes intermitentes das viaturas que chegavam, a criatura se dissolveu furtivamente entre as sombras da noite. Maravilhado pela segunda chance que me fora concedida, soube que estaríamos para sempre conectados pelo fio do destino. E que onde quer que as trevas ameaçassem engolfar minha alma, o clã dos amaldiçoados estaria nas sombras, velando por mim. Pois afinal, monstros e homens compartilhavam a mesma humanidade. Se o sobrenatural existe, a partir daquela noite, eu não tinha mais dúvidas.